Bom, pessoal, nós vamos fazer o exercício número 28 da lista de MRU. Beleza? Então, olha só, esse exercício ele diz o seguinte: um avião voando horizontalmente a uma altura de 4.000 metros, uma trajetória retilínea com velocidade constante. Então, aqui eu tenho o avião. Esse avião, tá? Ele está aqui com a velocidade constante, que eu vou chamar de VA, e está a uma altura de 4.000 metros. Tranquilo? 4.000 metros aqui a altura do avião. E aí esse cara, ele vai o quê? Ele vai passar por um ponto A. Então aqui está o ponto A, a altura de 4.000 metros. Beleza? Ele segue numa trajetória retilínea e depois de 3.000 metros, ele vai estar passando por um ponto B. Então, aqui está o avião passando pelo ponto B. Né? E aí a distância entre A e B é de 3.000 metros. Certo? Então tem aqui essa situação. Agora, tem um observador que está no solo, parado, no ponto vertical, abaixo de B. Então aqui eu tenho aqui um observador que está aqui embaixo. Vou chamar esse cara de O, abaixo do ponto B. Então eu tenho ponto A, 4.000 metros de altura do solo, o ponto A distante 3.000 metros do ponto B. Certo? E aí o que acontece aqui? Esse observador ele começou a ouvir o som do avião emitido em A 4 segundos antes de ouvir o som do avião proveniente de B. Certo? E aí o que ele fala? Né? Ele me dá a velocidade do som, 320 metros por segundo, e ele quer saber qual que era a velocidade do avião. Então os dados desse problema, além dos que estão aqui na figura, né, que é a altura do ponto A de 4.000 metros, onde o avião está percorrendo, a distância entre o ponto A e B de 3.000 metros, eu tenho a velocidade do som, que vale 320 metros por segundo, né, e eu quero saber quanto é que vale a velocidade do avião. Dando nome aqui aos tempos, eu teria o quê? Que TA é o tempo do som entre A e o observador. Eu tenho que TB é o tempo que o som gasta. Então estou chamando aqui, né, que o som leva o tempo do som entre B e o observador. E TAB, o que vai ser? É o tempo do avião, ou seja, o tempo que o avião gasta entre A e B. Certo? TA, o tempo que o som gasta para sair de A e chegar até o observador. TB, o tempo que o som gasta para sair de B e chegar até o observador. E TAB, o tempo que o avião gasta para sair de A e chegar a B. Tranquilo? Então com isso eu tenho aqui um triângulo retângulo. Tem aqui, ó, AB. Aqui eu tenho o observador. E aí, olha só, eu formei aqui um triângulo retângulo. Tá? Certo? Tá meio desproporcional. Deixa eu melhorar esse triângulo retângulo aqui. Então aqui a distância aqui, ó, do observador é maior. Então esse cara aqui vale 4.000 metros. Esse cara vale 3.000 metros. E esse caboquinho aqui vai valer a distância que eu vou chamar de AO. Tá bom? Então, AB, BO e AO. Chama de segmentos mesmo, tranquilo, tá? Então, teria aqui do Teorema de Pitágoras, o que eu vou ter? Teorema de Pitágoras. Eu vou ter que o segmento AO, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, a distância entre o ponto A e o observador, ou seja, a distância que o som vai percorrer de A até o observador, é igual a raiz quadrada de AB ao quadrado mais BO ao quadrado. Então, eu teria aqui que a raiz quadrada de AB, 3.000 ao quadrado mais 4.000 ao quadrado. Isso aqui vai me dar
o quê? Eu teria aqui 3.000 ao quadrado, são 9 milhões, então seria 9 vezes 10 à sexta, mais 4.000 ao quadrado, 16 milhões, 16 vezes 10 à sexta. Então tem, na verdade, o quê? Que a distância entre o ponto A e o observador vai ser raiz quadrada de 25 vezes 10 à sexta. Isso aqui vai dar 5 vezes 10 ao cubo, que vai dar 5.000 metros. Tá certo? Essa daqui, então, é a distância que o som vai percorrer entre A e o observador. Bom, agora nós vamos fazer aqui as considerações sobre o tempo. Tá? Então, o que o problema diz? Ele ouve o som que vem de A 4 segundos antes do som que vem de B. Então, como é que seria isso aqui? Né? O tempo, isso aqui é importante, tá? Então, vamos falar aqui, ó, como diria aquela música do Pato Fu, sobre o tempo. Tempo, 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 mano, velho. Essa música aí. Física também é cultura. Então, sobre o tempo, eu teria o quê? O tempo de A, ou seja, o tempo que o som gastou para sair de A, chegar até o observador, mais 4 segundos é igual a quem? Então, ó, emitiu o som em A. Esse som viajou de A até o observador. Ele chegou 4 segundos antes do som que veio de B. Mas esse som que veio de B é o que é? É o tempo que o avião gastou para sair de A e chegar a B, mais o tempo que o som gasta para sair de B e chegar até o observador. Certo? Beleza? Então é isso aqui. Aqui está o pulo do gato. Aqui está o cat's jump. Aqui está o cat's jump, ó, o pulo do gato. Certo? Olha o gato pulando aqui, ó. Beleza? Então é isso aqui. Bom, da definição de velocidade eu tenho o quê? Que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então ΔT quem que é? É ΔS sobre V. Então o tempo que o som gasta para sair de A e chegar até o observador vai ser o quê? Vai ser a distância entre o ponto A e o observador dividido pela velocidade do som. Mais os 4 segundos é igual ao tempo que o avião gasta para sair de A e chegar a B. Então quem que é? Vai ser a distância de A até B sobre a velocidade do avião, que eu quero descobrir, VA, mais o tempo que o som gasta para sair de B e chegar ao observador. Então vai ser BO sobre a velocidade do som. Tranquilo? Então vamos lá. Né? Aqui eu conheço a velocidade do som, conheço os segmentos AO, AB e BO, então só tem uma incógnita que seria a velocidade do avião. Então, entre A e O eu tenho o quê? 5.000 metros dividido por 320 mais 4 é igual a 3.000 metros, que é a distância entre A e B, sobre a velocidade do avião, mais 4.000 metros dividido por 320. Vou passar esse 4.000 sobre 320 para o outro lado. Então eu vou ter o que aqui? 5.000 sobre 320 menos 4.000 sobre 320 mais 4 é igual a 3.000 sobre VA. Beleza? Então aqui vai dar conta aqui. Eu vou ter 1.000 sobre 320 mais 4 é igual a 3.000 sobre VA. Então, na verdade, aqui eu vou ter, né? Tirando o mínimo, múltiplo comum, 320. Aqui vai dar aqui 1.000 mais 1.280, que é igual a 3.000 sobre VA. Certo? Então, na verdade, aqui eu vou ter aqui 2.280 sobre 320 é igual a 3.000 sobre VA. Isso aqui vai dar 7, né? 7,125. 7,125, que é igual a 3.000 sobre VA. A velocidade do avião, então, vai ser 3.000 sobre 7,125, que vai dar 421,05 metros por segundo. Então, tem, na verdade, o que? Essa aqui é a velocidade do avião. Esse avião ele é supersônico. Por quê? Porque ele tem uma velocidade maior que a velocidade do som.
Tá bom? Essa parte de baixo aqui, ó, eu fiz sem vocês acompanharem no vídeo, então vou repetir aqui, ó, né? Eu teria então, ó, 2.280 dividido por 320, né? É igual a 3.000 sobre VA. Fiz aqui a divisão, encontrei 421,05 metros por segundo. Essa aqui é a resolução do problema.